Bem, estamos aqui, meus amigos, novamente, e então eu quero lembrar para vocês que a gente estava fazendo o perfil dos personagens. Nós começamos com o perfil da Bia e estamos na metade do perfil dela. Fizemos aquela primeira parte do perfil dela, que ela tem filho e tal, e que ela está postulando um trabalho na TV. Agora, nessa segunda parte, ela já é a jornalista lá e já tem o filho já tem 3 anos. E o pai do filho, ficou o Pedro, né? Por o Tavares não saber que era pai desse menino, da raiva que ela teve no momento que o Tavares atraiu, ela pega o Pedro, que é o assistente dela, como pai. Mas a filha da Carmela, a filha da Carmela, a Carla, ela tá casada com o Tavares, que é o ex da Bia. E ela não pode ter filho, e sofre com isso, e chora para a mãe e tal. A mãe fica sabendo, a Carmela fica sabendo, que a Bia pegou Pedro como pai da filha dela, do filho dela. E então o filho dela, o filho da Bia, na verdade é filho do Tavares. A Carmela fica sabendo. Então a Carmela move uma ação para tirar o filho da Bia. E ela faz um monte de acusações contra a Bia que acaba tirando o filho da Bia. A Bia não pode mais tomar conta do filho dela. E o filho dela passa para a família da Carmela, para Carla, que é uma grande injustiça, que isso daí tem que existir nas novelas, para você ficar com raiva. Então é uma jogada, se a gente souber fazer bem isso, dá muito pano para manga. Dá para a gente convencer bem o espectador de uma coisa atrativa, da gente querer saber o final disso. Bem, a Carmela, ela está sempre atacando a Bia, porque a Carmela, de tudo que ela tem lá, ela tem uma fábrica, uma distribuidora de água mineral muito grande, que ela fatura muito com isso, que nas terras dela tem água mineral. Mas ela fica sabendo que naquele pequeno sítio que o coronel deu para a Bia, para a avó da Bia, que é onde tem a chácara da Bia, tem uma mina de água mineral preciosa, a melhor que tem. E ninguém sabe na região, só a Carmela que sabe. Então ela fica querendo comprar a chácara da Bia. E começa a fazer uma pressão sobre ela danada. Sabe que a Carmela tem lá um lugar-tenente dela, o Átila, que é um bandidão. O Átila tem junto com ele um exército quase, um monte de jagunços. E a Carmela promove ataques contra a chácara da Bia lá. Bom, então a Bia, que ela está com o Pedro, mas o Pedro não é o marido dela, e nem se amam. O Pedro só entrou aí de limão para ficar pai do filho dela. Mas numa certa altura aí aparece na cidade um novo personagem, que é um paleontólogo, que ele é sobrinho daquele primeiro paleontólogo que apareceu na cidade, na época do coronel, e que morreu junto com o coronel, e que foi enterrado como sendo o irmão do coronel. Lembra aquele personagem lá no começo, que foi enterrado com os documentos do irmão do coronel? Então o Cláudio vem procurar como o tio dele sumiu na cidade. E acaba sabendo isso daí, no final vai resolver todos os problemas, a gente saber tudo o que aconteceu através do Cláudio. O Cláudio é essa pessoa que aparece na cidade. Então o Cláudio vai ser o grande amor da Bia. Eles começam um romance maravilhoso. Só que depois de um tempo desse romance, vem na cidade a Sônia. A Sônia é a ex-mulher do Cláudio.
Ela vem com um cafetão lá, um cara, um bandidão, e começa a fazer pressão contra o casal, que essa altura está em pleno romance, a Bia e o Cláudio. Pois bem, essa daí é mais ou menos a história da Bia. Eu vou lembrando durante o tempo mais passagens da Bia, né? A parte principal dela aí é que ela é repórter lá da TV e ela está fazendo um documentário sobre o coronel. Então, daqui a pouco nós vamos relembrar novamente essa história do coronel, que é muito importante. Então, a Bia, procurando saber da vida do coronel, acaba descobrindo diários da avó dela. Ela descobre os 3 diários da avó dela. Quer dizer, não descobre todos juntos. Descobre um, depois outro, depois outro. E esse diário começa a contar o romance da avó dela com o coronel, que é uma coisa que ninguém sabe. E que daí que vai aparecer lá no final que a Bia é dona das terras, é dona dessa fortuna toda do coronel. E não é a Carmela. Isso daí é o veio da história, né? Daí tem essas brigas da Bia com o romance dela com o Tavares, depois o romance dela com o Cláudio, depois o problema do romance dela com a mulher do Cláudio, que vem interferir. Tem a vida dela toda atormentada pela Carmela, a Carmela que tira o filho dela com 3 anos de idade, 4 anos de idade. A Carmela que quer comprar o sítio dela e promove ataques no filho dela, incendeia o sítio dela. E então, essa o alimento, o combustível da novela durante esse tempo todo. Claro que vai havendo histórias paralelas, como essa que eu vou contar agora no próximo episódio, e vou só dar um início agora, do Coronel, que é a história importantíssima, que é uma história que a gente fica sabendo através da leitura do diário da avó da Bia. A Bia acha o diário, começa a ler. No começo é uma história de amor da avó dela. A gente não sabe quem é o personagem. Então dá aquela história de amor linda, né? E a avó dela fica grávida há 40 anos atrás, isso. E daí ela acha um outro diário que já aproxima mais a identidade dessa pessoa. Daí no final a gente vai ficar sabendo que essa pessoa é o coronel. E através dessa história do diário da avó dela, a avó dela vai contando a vida na cidade na época, há 40 anos atrás. Conta a história do irmão do coronel, é o Policarpo, que o Policarpo era um inimigo do coronel, ele queria matar o coronel. E acaba, de certa forma, sendo culpado da morte do coronel e faz-se passar por esse tio do Cláudio, que está na cidade procurando ovos de dinossauro. E então, essa personagem, o tio do Cláudio, acaba morrendo e sendo enterrado como se fosse o irmão do coronel. E o irmão do coronel, como nós sabemos, está vivo e é a assombração da cidade. Só que ninguém sabe que ele está vivo. Para todo mundo ele está morto. A única que sabe é a Carmela, que a Carmela, aos 15 anos, teve um filho dele. E o filho foi, de certa forma, o pivô de toda essa briga do coronel com o irmão. Porque os irmãos da Carmela, os irmãos da Carmela, quando tinha 15 anos, queria matar o Policarpo, que é o irmão do coronel. Porque o Policarpo fez um filho na Carmela que tinha 15 anos. Então eles procuraram matar o Policarpo. Que, de uma certa altura, acho que cumpriram a tarefa, porque o Policarpo apareceu morto lá com os documentos do Policarpo morto. Mas não foi a verdade. E então o Policarpo some, né, nessa altura. Bom, então, no próximo encontro nosso, nós vamos mostrar toda essa história do coronel com a avó da Bia, certo?
que é uma parte também importante na novela. Mas a novela é assim, a gente vai inventando coisa. Daqui a pouco aparece, a gente muda um pouco essa história e coloca um outro. Tem que ter imaginação, tem que ficar inventando coisa, tá bom? Vamos lá, inventa coisa aí, se puder, passa para mim aí, tá bom? Então não esquece, curte, você, depois de curtir, você toca o sininho e compartilha, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.